Putin sonha em viver até os 150 anos, enquanto os russos morrem antes mesmo de chegar aos 73. O exército russo é um verdadeiro inferno. O comandante do regimento cosaco obriga os soldados a terem relações sexuais uns com os outros. O agente da FSB vestido de batina, Kirill, declarou que matar ucranianos não é pecado. Moscou exige anistia por todos os crimes de guerra, o fim das sanções e que a Ucrânia desista da OTAN em troca da paz. A Ucrânia rejeita o novo plano de Trump, enquanto Erdogan propõe o Istambul 2.0. Ryazan está em chamas, com fortes explosões e refinarias de petróleo pegando fogo. Uma usina elétrica está pegando fogo em Okurchina. O Shedrik ucraniano volta a soar em Paris, 106 anos depois, no mesmo salão onde conquistou o mundo pela primeira vez. Tudo isso em apenas alguns segundos, mas agora mesmo deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Ucrânia Hoje para não se perder pelo YouTube. Então, vamos começar. Senhoras e senhores, Putin, vocês nunca vão acreditar. Ele decidiu viver até os 150 anos. Menos. Chegamos até a estabelecer metas específicas para nós mesmos, com o objetivo de aumentar a expectativa média de vida. E fazemos tudo certo. Provavelmente é possível estender esse prazo para 150 anos. Mas, em primeiro lugar, isso nunca será suficiente. Assim como dinheiro. Sempre. Na verdade, as declarações de Putin surgiram quando o CEO do Sberbank, Gref, citou as previsões de um futurólogo americano que sugere que, em 6 a 7 anos, com o desenvolvimento da inteligência artificial, os humanos supostamente se tornarão imortais. Depois disso, Putin lançou a ideia de que alguém poderia viver até os 150 anos, mas mesmo isso não seria suficiente. Putin começou a falar sobre longevidade com muita frequência. Gostaria de lembrar que no início de setembro, ele também conversou com o líder chinês Xi Jinping sobre como viver mais tempo. Com o avanço da biotecnologia, órgãos humanos poderão ser transplantados com frequência e as pessoas poderão rejuvenescer continuamente e até alcançar a imortalidade. Segundo as previsões, será possível viver até 150 anos neste século. Enquanto Putin sonha com a longevidade, as estatísticas oficiais do Rosstat registram um recorde absoluto de expectativa de vida na Rússia. As pessoas, em média, nem chegam a viver até os 73 anos de idade. Uma queda tão acentuada não era registrada desde o início da pandemia. Pelo menos 145 mil russos morreram na guerra na Ucrânia. Esses são apenas aqueles cujos nomes são conhecidos por dados abertos. Os números reais são ainda maiores. Mas que importância tem essa estatística se o czar diz que está tudo indo conforme o plano? O comandante do 247º Regimento de Assalto Aerotransportado Cosaco do Cáucaso das Forças Armadas da Rússia fez seus soldados ficarem completamente nus, colocou-os em um buraco e os obrigou a ter relações sexuais uns com os outros. Para que vejam, vocês vão enviar. Eu vou te dizer, vire-se. E sempre vão se esfregar uns nos outros. Que isso é simplesmente desumano. É bastante óbvio, mas o interessante nessa história é que muitas vezes essas mesmas pessoas se indignam, dizendo que no Ocidente só tem LGBT e que perseguem as minorias sexuais. É esse tipo de mudança desumana de opinião no ar que acontece. E os valores tradicionais, como ficam? É difícil de acreditar, admito. Mas depois de reescreverem a história, os russos, ao que parece, resolveram mexer até na Bíblia. O patriarca Kirill, também conhecido como agente da FSB de Batina ou simplesmente Gundyaev, afirmou que os ocupantes que lutam contra a Ucrânia não violam o mandamento não matarás. O feito militar e o feito espiritual não só são colocados lado a lado, mas estão praticamente equiparados um ao outro. Se você parar para pensar, eles simplesmente não podem ser separados um do outro. Os heróis da guerra venceram a morte com a própria morte. Só que eles não ressuscitaram fisicamente, mas sim na memória do povo. Por isso escrevem, teu feito é imortal. E quanto ao mandamento não matarás, perguntarão nossos opositores. Para isso existe uma resposta simples e clara. Quando o mal tira a vida das pessoas, quando o inimigo ameaça a vida dos idosos e das crianças, das mulheres e dos pequenos, é justamente a inação que se torna inadmissível.
Nesses casos, não resistir ao mal é, na verdade, ser cúmplice do assassinato. Aquele que se levanta para defender a pátria, protegendo a vida dos fracos e indefesos, é justamente quem cumpre o mandamento "não matarás". Bom, essa situação já é, como dizem, impossível de descrever em palavras ou escrever em conto de fadas. Que na noite de 19 de novembro, esses combatentes do mal lançaram mais um ataque combinado contra a Ucrânia. O principal alvo dos russos durante esse ataque foi o oeste da Ucrânia. Em particular, em Ternópil, a Rússia atingiu um prédio residencial, resultando na morte de 26 pessoas, entre elas 3 crianças. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Fica difícil para mim entender contra que mal a Rússia está lutando quando atinge prédios residenciais. Mas tenho certeza de que o patriarca Cirilo vai encontrar uma justificativa até para isso. Eu só quero fazer uma pausa. Quero expressar meus sinceros sentimentos aos familiares e entes queridos das vítimas de mais um ataque cruel da Rússia. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, da Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreve aqui nos comentários de qual país você está nos assistindo e se aí apoia a nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. E agora, sobre a situação na linha de frente. O inimigo está transferindo em massa reforços para os setores de Zaporizhia na direção de Polorri e Guliáipoli. Uma grande coluna organizada seguiu pelo Mariupol ocupado em direção à região de Zaporizhia. Pelo menos havia 7 caminhões guincho com blindados, pelo menos 15 caminhões com pessoal e munição, acompanhados das tradicionais vans. Todos os veículos estavam marcados com o símbolo de um triângulo dentro de outro triângulo. O estado dos veículos e caminhões era novo, não pareciam ter vindo de reparos nem do campo de batalha. Isso não é apenas um remendo, mas sim um reforço completo. Pelo volume e pela estrutura, foi a transferência simultânea mais poderosa através de Mariupol no último ano. Nossos militares relatam sobre as manobras traiçoeiras do inimigo na direção de Pokrovsk. Na direção de Pokrovsk, os filhos da mãe estão cada vez mais se disfarçando com roupas civis. O tempo, que gastamos para verificar os alvos em mau tempo, acaba favorecendo eles. Além dos habituais fuzilamentos de moradores locais, os filhos da mãe também publicam na internet vídeos com civis executados, alegando que foram as forças armadas da Ucrânia que fizeram isso. E essas são imagens de Mirnogad. Este é mais um ataque dos ocupantes russos com uma FAB 3000 em uma área residencial. Mais detalhes sobre a situação na linha de frente no nosso boletim militar. Os ocupantes russos não param de tentar cercar as tropas ucranianas na região de Pokrovsk e Mirnograd, na região de Donetsk. Mas as forças armadas da Ucrânia continuam segurando essas cidades. Os soldados russos reclamam que uma nova tática está sendo usada contra eles. Mas a principal razão dos problemas dos ocupantes são eles mesmos, já que o exército russo está recrutando todo tipo de gente. Estamos em uma missão especial na cidade de Pokrovsk. Agora estão contratando todo mundo, seja você alcoólatra, drogado ou atleta. Ucranianos, que é o término utilizado para referir-se às pessoas originárias de Ucrânia, um país situado em Europa do Leste, são conhecidos por sua rica herança cultural, seu idioma distintivo e suas tradições únicas que han sido transmitidas de geração em geração ao longo da história. Grupos de sabotagem se infiltram na retaguarda do exército russo e simplesmente eliminam os ocupantes inexperientes e muitas vezes bêbados. Outro fator para o sucesso das ações. Nesta direção, a destruição de estoques de munição que os russos tentam levar para suas tropas usando complexos robotizados. Os soldados russos são forçados a avançar praticamente no corpo a corpo e, apesar da pressão constante das forças armadas da Ucrânia, conseguem manter Pokrovsk e Mirnograd. A defesa se mantém firme e resiliente porque continuamos segurando e defendendo posições estratégicas na região de Rodinskoy e também na região de Grishino, impedindo assim, de maneira eficaz, que as forças russas fechem completamente o cerco operacional de semi-encurralamento, o que, por sua vez, nos permite garantir e assegurar a logística fundamental do nosso destacamento militar que atua e opera ali naquela área específica.
O Serviço de Segurança da Ucrânia registrou que os invasores tentam até mesmo atacar Pokrovsk usando moradores locais como escudo humano. Mulher. Homem, homem, criança, criança, 13 anos, 13 anos. O que ele disse? Vocês, civis, levem com vocês e levem com vocês pra varredura lá. Deixem eles irem na frente de vocês e verifiquem por uma recompensa. Os ocupantes forçaram as vítimas a irem na frente durante a varredura dos prédios na cidade. Essas ações dos grupos de ocupação da Federação Russa violam os requisitos do artigo 28 da Convenção de Genebra, sob a proteção da população civil durante a guerra. Estão qualificadas como crime de guerra. Na própria Pokrovsk, está aumentando o número de combates com armas de fogo e as perdas do inimigo por fogo direto também estão crescendo. E é possível que os defensores ucranianos recuem das linhas dentro dos limites de Mirnograd. Isso dará a oportunidade de direcionar os recursos liberados para manter o controle do gargalo até a aglomeração Pokrovsko-Mirnograd. Parece que, apesar das diversas artimanhas das Forças Armadas da Ucrânia, ainda poderão manter posições nessa direção por bastante tempo. E os militares decidam como exatamente continuar agindo, se vão defender Pokrovsk e Mirnograd ou realizar certas manobras com retirada para outras linhas e posições, evitando o cerco operacional das nossas forças e recursos. Aproveitando o fato de que a Ucrânia está enviando forças adicionais para Pokrovsk, o inimigo intensificou as ações ofensivas na direção de Zaporizhia. Segundo analistas do Deep State, o exército russo avançou próximo a Veseloy, Vysokoy e Zatishi. As cidades estrategicamente importantes de Orehovo e Guliaipole correm o risco de ficarem cercadas. Drones FPV russos estão forçando os moradores de Guliaipole a deixar a cidade. Nas últimas semanas, a situação com os drones se agravou ao máximo. Agora a situação mudou radicalmente. Em agosto, os russos se aproximaram ainda mais da cidade e a intensidade dos bombardeios aumentou. Drones FPV começaram a aparecer perto da cidade. São tantos que o céu fica vermelho por causa deles, dizem tanto os policiais quanto os militares. E foi justamente a partir de agosto que a evacuação se intensificou. Segundo analistas, restam menos de 8 quilômetros para as tropas de ocupação chegarem a Guliaipole. A Rússia não está tentando avançar para o nordeste de Guliaipol, com o objetivo de isolar a cidade e cortá-la das principais rotas logísticas. No entanto, as Forças Armadas da Ucrânia bloqueiam essas tentativas. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma enorme horda que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Na Ucrânia, haverá um governo provisório que assinará um acordo de paz. Essa suposição foi feita pela deputada ucraniana Anna Skorokhov. Depois, teremos um governo provisório, chame como quiser. Saídas para a crise, anti-guerra, anticorrupção, chame como quiser. Isso realmente não faz diferença. Mas será um governo por alguns meses, que vai preparar o país para as eleições e conduzir o processo de negociação. E assinará o acordo de paz. Enquanto isso, os Estados Unidos, para que a guerra na Ucrânia termine, propõe um plano que inclui a renúncia de Kiev a alguns territórios, além da redução do exército e de certos tipos de armamentos. A língua russa deve se tornar um idioma oficial do Estado na Ucrânia. Também é proposta a concessão de status oficial à Igreja Ortodoxa Ucraniana, UOC. E esse não é um plano de exigências ditado por Putin, mas sim o novo plano de paz de Trump. Pelo menos é esse o plano que será apresentado à Ucrânia pelo lado americano. É o que escrevem vários veículos estrangeiros de grande credibilidade. Segundo fontes do Político e do Axios, o plano de paz consiste em 28 pontos e foi elaborado diretamente pela Casa Branca em coordenação com a Rússia. Durante a preparação, Steve Witkoff realizou negociações de 3 dias com o representante russo Kirill Dmitriev em Miami. Atualmente, a administração Trump acredita que o plano está à beira de um avanço significativo. Além disso, como escreve o conselheiro do chefe do gabinete do presidente, Mikhailo Podolyak, a Rússia exige anistia por seus crimes de guerra, retorno à economia global e que a Ucrânia desista da OTAN. Periodicamente, ao adotar uma retórica de paz e negociações, o Kremlin declara que não deixará o território da Ucrânia e não assumirá responsabilidade pelos crimes cometidos.
Isso é mais uma prova de que não pode haver sequer conversa sobre negociações, apenas a vitória da Ucrânia. Caso contrário, a guerra na Europa não terminará e a Rússia tomará o mundo de forma criminosa. Por sua vez, o jornal Financial Times escreve que a Ucrânia rejeita o plano dos Estados Unidos e da Rússia. Dizem que, em Kiev, afirmam que o documento repete completamente as exigências maximalistas do Kremlin e, em sua forma atual, não pode ser implementado na Ucrânia. O jornal The Telegraph apresenta mais uma versão. Dizem que, de acordo com o plano dos Estados Unidos, a Rússia controlaria o Donbás em troca de um pagamento de aluguel. A publicação acrescenta que o documento prevê um esquema de dinheiro por terra, mas o valor dos pagamentos não é especificado. Sério mesmo? Enquanto isso, a vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, afirma que, para acabar com a guerra na Ucrânia, é necessário que ucranianos e europeus participem da elaboração dos planos para o seu término. Kallas diz que, durante a reunião do Conselho de Assuntos Exteriores da UE, os ministros discutirão os detalhes do plano de paz da administração Trump. Não! Você poderia esclarecer se autoridades europeias participaram da elaboração dessas formulações entre os EU e a Rússia? Pelo que eu sei, não. Enquanto isso, após o encontro entre Zelensky e Erdogan, o líder turco confirmou seu apoio à integridade territorial da Ucrânia e declarou que Kiev e Moscou podem retomar as negociações de Istambul e ampliar seu conteúdo em território turco. Nós consideramos apropriado que o processo de Istambul seja retomado com um conteúdo mais amplo e com o objetivo de resolver problemas que já se tornaram críticos. A Rússia respondeu à declaração de Erdogan sobre as negociações com seu cinismo característico. Moscou está aberta a negociações. Aquela pausa que surgiu, na verdade, aconteceu por causa da falta de vontade do regime de Kiev de continuar esse diálogo. Mas o interessante é o seguinte, a pessoa que deveria estar lidando com a questão da resolução da guerra na Ucrânia, em breve, vai se demitir. Keith Kellogg anunciou planos de deixar seu cargo de enviado especial para a Ucrânia em janeiro. Como escreve a Reuters, esta decisão supostamente está ligada à decepção por sobrecarga de trabalho e à convicção de que parte dos funcionários do governo não haja determinação suficiente para pressionar a Rússia. Sim, Sr. Kellogg, nisso nós concordamos plenamente. A pressão sobre a Rússia é tão mínima que praticamente passa despercebida. No entanto, essa resolução do conflito, como os americanos chamam o fim da guerra, é impossível sem Trump. É o que pensa o chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov. Sem intervenção dele, não acredito que haja chance de parar as hostilidades neste momento. O chefe da GUR também comentou sobre o provável período em que seria possível interromper as ações de combate. Ou seja, sobre a chamada janela de oportunidades. Vamos nos aproximar disso no inverno. Nossa janela vai se abrir novamente em fevereiro. Todos os acontecimentos vão ocorrer no início ou na metade de fevereiro. E o que você acha sobre isso? Será que realmente nos Estados Unidos e na Rússia acreditam que vamos aceitar condições tão inaceitáveis? Enquanto isso, Donald Trump, em particular, pediu ao líder da maioria no Senado, John Thune, que promovesse no Congresso um projeto de lei sobre sanções contra a Rússia. Isso foi declarado pelo coautor do popular projeto de lei bipartidário, o senador Lindsey Graham. O projeto de lei de Graham, que agora conta com o apoio de mais de 80 senadores, permitirá ao presidente impor uma tarifa de 500% sobre as importações de países que compram urânio, gás e petróleo russos. Graham afirma que o Congresso deve aprovar o projeto de lei para obter instrumentos de pressão nas negociações com Putin. Se quisermos levar Putin à mesa de negociações, não haverá sucesso com um plano de 28 ou 12 pontos, a menos que Putin acredite que continuaremos a fornecer apoio militar à Ucrânia e que processar aqueles que compram petróleo russo barato. Ao mesmo tempo, as sanções dos Estados Unidos contra a Rosneft e a Lukoil já estão funcionando ativamente contra a Rússia. Em particular, sabe-se que na Finlândia uma rede de postos de gasolina será fechada após o esgotamento do combustível devido às sanções contra a Lukoil. A operadora finlandesa de postos de gasolina Tebo, pertencente à empresa petrolífera russa Lukoil, anunciou nesta quarta-feira que está se preparando para fechar todas as suas estações neste país escandinavo, já que o combustível está acabando devido às sanções dos Estados Unidos contra a sua empresa-mãe. A Tebol se tornou a primeira empresa estrangeira pertencente a Lukoil a anunciar seu fechamento devido às sanções.
É importante destacar que as sanções anti-Rússia impostas pelos EUAs em outubro estabelecem o prazo até 21 de novembro para que as empresas encerrem a cooperação da SRO com o petróleo e a Lukoil. Na minha opinião, a única maneira eficaz de influenciar o Kremlin é por meio de pressão, em particular com sanções. Caso contrário, a Rússia não vai sentar à mesa de negociações. Diante da ameaça de um ataque da Rússia, um membro estrangeiro da União Europeia quer aumentar a mobilidade de suas tropas. A publicação Deutsche Welle escreve que em Bruxelas foi apresentado um plano para criar um Schengen militar. Assim, a transferência de tropas através da fronteira deve ser reduzida de 45 para 3 dias. Atualmente, cada país da União Europeia tem suas próprias regras para a movimentação de tropas através das fronteiras internas. Os pedidos para processamento levam de 10 a 45 dias. Além disso, como parte da criação do Schengen militar, a UE também quer expandir os chamados corredores de mobilidade militar para a Ucrânia para, citando, resposta rápida e entrega mais ágil de cargas militares. A exportação de armamentos russos, que antes da invasão da Ucrânia gerava cerca de 14 bilhões para a economia, recentemente, como resultado, a receita em moeda estrangeira em dólares caiu pela metade anualmente em comparação com 2022. Segundo a Reuters, esses dados foram divulgados no Dubai Air Show 2025 por Sergei Shemezov, chefe da estatal Rostec, exportadora monopolista de armamentos russos. O que isso significa para a Rússia? Vamos contar a seguir. O complexo militar industrial russo está à beira do colapso. As exportações de armas de Putin estão caindo. Existem indicadores não oficiais e ninguém discute com eles. As principais razões são as restrições orçamentárias e as sanções, que complicam a situação econômica na Rússia. A chamada Operação Militar Especial mostrou ao mundo a fraqueza não só do exército russo, mas também de suas armas. As pessoas que trabalham no mercado de armamentos se fazem uma pergunta simples: será que as armas que a Rússia produz são realmente tão eficazes assim? Porque, olha só, quando você precisa fazer algo em 2 meses, mas já está há 4 anos sem conseguir, então provavelmente suas armas não estão tão boas assim. E, consequentemente, muitos compradores de armamentos russos começam a se perguntar: se a Rússia não consegue vencer essa guerra rapidamente, então talvez as armas não sejam tão boas assim. E se essas armas não são tão boas, talvez nem valha a pena comprá-las. Antes da invasão da Rússia à Ucrânia, a exportação de armamentos russos gerava cerca de 14 bilhões de dólares em receita de moeda estrangeira para a economia todos os anos. Agora, em comparação com 2022, esse valor caiu pela metade. Se entre 2018 e 2022 a Rússia fornecia armamentos para 47 países, em 2024 esse número caiu para 33. A Federação Russa ocupava uma das principais posições no mercado mundial de armamentos. Vale ressaltar que, para a Federação Russa, os principais pedidos de defesa vêm da Índia e, consequentemente, dos países do Oriente Médio e Médio Oriente. Ou seja, são justamente os países mais solventes no momento de rearmar suas próprias forças armadas. Segundo uma publicação americana, no ano passado a Rússia exportou armamentos no valor de $1 bilhão. A Federação Russa é obrigada a reconhecer o fato de que não consegue cumprir o pedido internacional. Uma prova clara disso é o fracasso do contrato indiano. Estamos falando sobre o fornecimento de sistemas de mísseis antiaéreos S-400 para esse país. Além disso, o contrato foi assinado até 2023. E desde 2023, a Federação Russa já prorrogou esse acordo 2 vezes. E justifica isso dizendo que a Federação Russa não possui sistemas de mísseis antiaéreos em quantidade suficiente para não só atender as necessidades do lado indiano, mas também, consequentemente, para suprir as necessidades do próprio exército. Para o complexo militar industrial russo, sempre foram mais atraentes os contratos estrangeiros do que os internos. Graças a eles, o complexo militar industrial russo enriquecia, o que permitia abastecer paralelamente o exército russo. No entanto, agora a situação mudou. A Rússia ganhava dinheiro com isso e, ao mesmo tempo, tornava os outros dependentes de sua manutenção. Entendemos que
Especialmente em assuntos do complexo militar industrial, não é importante apenas vender um helicóptero, um avião, um tanque, não importa o que, mas principalmente a manutenção, já que o serviço técnico é necessário, e é aí que, de fato, surge essa dependência. E agora, quando se recusam a comprar esses produtos, também se recusam a prestar assistência técnica, porque vocês não fornecem assistência para equipamentos de outros países. E se a venda disso é um negócio único, isso é manutenção, isso é um negócio para muitos anos vindouros. E aqui a Rússia também perde. A indústria militar russa mudou seu foco da exportação de produtos para o atendimento de encomendas internas do exército russo, que se tornaram uma prioridade em meio à guerra em grande escala na Ucrânia. Mas também surgiram problemas aqui. As possibilidades de aumentar o tesouro russo diminuíram drasticamente e, consequentemente, diminuíram também as possibilidades do complexo militar industrial russo. Além disso, o que é novamente enfatizado, estou citando a fonte original, é que o governo precisa garantir dinheiro de longo prazo e barato para apoiar o desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, ele também observa que, no momento, a liderança política russa não tem essas possibilidades. Atualmente, o complexo militar industrial russo está envolvido na restauração de modelos soviéticos de blindados pesados, destaca o especialista. A base do complexo militar industrial russo era composta por tecnologias ocidentais. Isso inclui equipamentos eletrônicos e, de fato, os principais componentes de produção tanto de armamentos, tanto de veículos blindados. E, no momento, sem a possibilidade de adquirir equipamentos tecnológicos e componentes essenciais, a Rostec Rússia é forçada a admitir que sua principal atividade está, de fato, focada principalmente no reparo de equipamentos de drones ainda da era soviética. As perdas de equipamentos militares russos durante a guerra na Ucrânia são estimadas em dezenas de milhares de unidades, incluindo tanques, veículos blindados, artilharia, aviões e helicópteros. E as perdas reais provavelmente são ainda maiores. A Rússia está rapidamente mergulhando na escuridão e no frio. Cada ataque a instalações de energia na Ucrânia agora leva imediatamente a ataques de retaliação. Se antes os ucranianos atacavam principalmente com drones, agora estão usando seus próprios mísseis de longo alcance, como o Flamingo e o Neptuno. Além disso, os mísseis fornecidos pelos parceiros também estão se saindo muito bem, como por exemplo os americanos Atacams. Os militares russos puderam comprovar pessoalmente a eficácia deles recentemente, em suas próprias instalações em Voronezh. Vamos contar como a guerra chegou ao território dos infelizes conquistadores. Drones ucranianos de longo alcance estão cortando a luz no Donbass ocupado. Carreguem os celulares. Pelo visto, eles decidiram cortar nossa luz em todo lugar. Eu já contei mais de 30. E os mísseis alados ucranianos estão parando a venda do petróleo russo no porto de Novorossiysk. O complexo militar industrial ucraniano está se desenvolvendo rapidamente. Kiev está ampliando sua capacidade de atacar em território russo. Ah, não, mãe, de novo. Ah, não, mãe, por favor. Pressão. Onde é que a gente veio parar? Que atração é essa? Ah, não, mãe, olha só. Isso é Belgorod. Aqui, não tem luz em lugar nenhum de Belgorod. O único argumento em qualquer negociação ou acordo com o agressor é um exército ucraniano forte e a própria produção em larga escala de armamentos de longo alcance. A expressão de meios refere-se aos métodos, recursos ou instrumentos utilizados para alcançar um objetivo ou realizar uma tarefa de destruição que podem ser extremamente perigosos, causando danos irreparáveis no sistema energético da Rússia. Para ataques a alvos militares dos invasores em territórios ocupados, assim como nas regiões fronteiriças da Rússia, são usados principalmente drones de longo alcance e de ataque, BARS, Polyanitia, Pekla, FP1, FP2 e LY. Os volumes de produção de drones de ataque na Ucrânia são tais que a Rússia, incluindo Moscou, é visitada quase diariamente por centenas de drones. Cidades como Moscou e Leningrado, que são as mais protegidas pelos sistemas de defesa antiaérea da Rússia, podem começar a ser atingidas todas as noites.
O Bars pode chegar lá, e não é como se isso devesse ser algo fora do comum. Cada um com seu problema, cada um com sua desgraça. Além dos drones, a Ucrânia também estabeleceu a produção de seus próprios mísseis de cruzeiro. Estamos falando do Longo Nekton, com alcance aumentado para até 1.000 km e uma ogiva de cerca de 260 kg. E, claro, do Flamengo, com alcance de até 3.000 km e uma ogiva de 1.000 kg. Normalmente, a ogiva de um míssil moderno de cruzeiro pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos, o que significa ter uma ogiva de 1 tonelada. Quando atinge um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis deixam a instalação completamente fora de operação por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. De vez em quando, armas dos aliados ocidentais da Ucrânia são usadas em ataques contra alvos militares. Mísseis britânico-franceses Storm Shadow, assim como os americanos Atacames, que recentemente foram usados pelas Forças Armadas da Ucrânia para atacar Voronek. Gente, estão bombardeando a gente. Atenção, pessoal, estão bombardeando a gente agora, neste exato momento. Fiquem atentos, por favor. Ultimamente, os alvos das Forças Armadas da Ucrânia têm sido cada vez mais as instalações de infraestrutura energética da Rússia. Ao cortar a luz dos ucranianos, Putin condena os russos a apagões. Levando em conta as características climáticas da Federação Russa e as especificações tático-técnicas dos meios de ataque do lado ucraniano, a Federação Russa espera um inverno rigoroso no sentido literal e figurado da palavra. Em primeiro lugar, são as termoelétricas e outras instalações de produção que mantêm a vida nas grandes cidades russas. À noite, na Rússia, a situação está mais tensa e preocupante. Em Ryazan, na noite de 20 de novembro, houve explosões. Moradores relataram ataque de drones e incêndio na usina de Nizhny Tagil. Também pegou fogo bonito na usina termoelétrica da região de Kursk. Também houve um incêndio de grandes proporções no trecho entre Chamari e a fronteira, no Krai de Perm. Na Rússia, falam em sabotagem. Pegou fogo em um vagão com gás da Transgás. Testemunhas afirmam que um dos vagões tombou e pegou fogo, o que desencadeou uma reação em cadeia. Esses 2 primeiros tanques, eles voaram na hora, entendeu? Ou estão em coberta? Sim, eles saíram voando imediatamente e esses remanescentes estão firmes. Como resultado, sua rede de contatos e trilhos ferroviários foram danificados em ambas as direções. Os russos te aquecem com coisas boas. Façam o melhor que puderem com os drones, podem ter certeza. Esta não será a última saudação flamejante ao seu pântano. O coral ucraniano Homem apresentou o lendário Shedrik na Salle Gaveau, em Paris. É simbólico que justamente neste salão, há 106 anos, essa obra foi apresentada pela primeira vez. Paris, novembro de 1919. O coro republicano ucraniano de Alexander Koshitz faz uma apresentação triunfante na Salle Gaveau. Nesta sala, ouve-se o hino generoso e espiritual da Ucrânia, o Grande de Deus. Esta é a diplomacia cultural em sua dimensão mais forte. Enquanto a luta pela existência da UPR acontecia internamente, a voz ucraniana abria as portas da Ucrânia para o mundo. Aí, novembro de 2025, Koragumin, uma peça do repertório da Capela Republicana Ucraniana. E, novamente, o mesmo salão, a unidade simbólica dos ucranianos através das gerações. Orgulho e sincera admiração. O que você achou das nossas notícias? Escreva o que devemos mudar para melhorarmos. Com certeza, levaremos isso em consideração. Enquanto isso, curta este vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje, para não perder os próximos episódios. Até a próxima!